Agora, uma coisa eu te falo, se você está usando 250 miligramas de testosterona, dos vários tipos, você tem que ter uma testosterona que vai mais ou menos entre 1.800 e 1.200 nanogramas por decilitro no seu exame de sangue. A decadurabolina, a nandrolona, ela teoricamente faria subir esse número. Mas, cara, isso é imprevisível e assim, a grande dificuldade dos hormônios é que você não tem uma dose certa para um valor absolutamente preciso numa pessoa, né? Tanto que quando um endocrinologista ele vai prescrever uma terapia de reposição hormonal para o indivíduo, ele faz um processo chamado titulação. Ele vai aumentando a quantidade de testosterona devagar até que a faixa fisiológica seja atingida e aquela pessoa fique com uma testosterona, né, alguma coisa entre 600 e 800 nanogramas por decilitro. Por quê? Por uma série de razões, né? Primeiro que é o que é recomendado. Segundo, porque um cara chamado André Chernow estudou isso em 2007 e ele avaliou o seguinte, que a gente chama de normal, alguma coisa entre 288 e 940 nanogramas por decilitro de testosterona. Só que o que a gente chama de horizonte azul, que é a melhor faixa, onde você tem mais resposta metabólica positiva da testosterona, é entre mais ou menos 600 e 800 nanogramas por decilitro. Depois de 940, você já tem efeito de hiperandrogenismo, que é hipertensão arterial, alteração miocárdica, dislipidemia, aumento de reserva de gordura abdominal, igualzinho se você tiver uma deficiência parcial de androgênio, que é o que acontece abaixo de 288 miligramas por decilitro. Quando você vai ver outros trabalhos, você vai ver uma professora brasileira, né, a doutora Ruth Klapausch. Ela tem um livro muito interessante, né, que eu recomendo se você for médico e ler isso, né, porque a medicina está inserida num contexto, né, então não dá para você simplesmente olhar uma coisa e falar, agora eu sei endocrinologia. Cara, você primeiro tem que saber medicina para entender o que é uma pessoa, depois você vai olhar a especialidade, né? A gente aprende assim as coisas, não é à toa, né? Mas você vai ver o livro da doutora Ruth Klapausch, o que vai ter lá escrito? Vai ter lá que quando você tem alterações da variação, mesmo dentro dos valores de referência, você tem suscetibilidades aumentadas. Então, quando você tem uma testosterona menor do que 433 nanogramas por decilitro, você tem aumento do risco metabólico. Então, a gente está falando, por exemplo, de gordura visceral, a gente está falando de aumento de gordura abdominal, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de hipertensão. E quando a gente tem uma testosterona menor do que 350 nanogramas por decilitro, a gente tem aumento de risco de doença cardiovascular, portanto, infarto e AVC. Logo, quando você ordena todas essas coisas na sua cabeça, você entende que o ideal para a saúde é ficar ali mesmo entre os 600 e 800 nanogramas por decilitro, dependendo da que é a sua demanda, né? Agora, se você não for um fisiculturista profissional, se você não for um cara que vá estar em competição, algo que justifique o risco que você está usando, né, o que você está submetendo, porque entenda, né, tanto o exercício ele é uma busca crônica da mudança física, né, quanto o uso de esteroide acaba sendo um uso crônico, você acaba se expondo a um risco que você não precisa e que outra. No longo prazo, ou seja, na cronicidade, isso vai agir contra você. Exemplo, acabou de sair um trabalho mostrando que quando você tem níveis mais altos de testosterona, você tem mais facilidade de engordar. É por isso que você vê tanto cara que usa testosterona, que qual é o formato mais comum que você vê? O cara muito magrinho ou o cara bem gordinho? O cara bem gordinho, bem fofinho, rosto inchado, né? Aquela grande quantidade de gordura abdominal. Então, isso é um fato, não é uma coisa que dá pra gente ficar discutindo. Ah, mas eu não quero... Cara, você não quer que seja assim, então você tem que mudar a sua história. É tipo um acelerador, se acelera pro bem e pro mal. Se o carro está indo pro precipício, vai rápido, e se está indo pro lado bom, vai rápido também. Exatamente.